Liturgia do dia 5 de setembro de 2022, segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, é voz geral que está acontecendo entre vós um caso de imoralidade. E de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. No entanto, estáis inchados de orgulho, ao invés de vestirdes luto, a fim de que fosses tirado do meio de vós aquele que assim procede? Pois bem, embora ausente de corpo, mas presente em espírito, eu julguei como se estivesse aí entre vós. Esse tal que tem procedido assim, em nome do Senhor Jesus, estando vós e eu espiritualmente reunidos com o poder do Senhor nosso, Jesus, entregamos tal homem a Satanás para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vós vos gloriais sem razão. Acaso ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento. Pois o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, já está imolado. Assim, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com fermento de maldade ou de perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 5. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Guiai-me, Senhor. Guiai-me, Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Guiai-me, Senhor, guiai-me, Senhor. Detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Guiai-me, Senhor. Guiai-me, Senhor. Mas exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia. Sob a vossa proteção se regozijem os que amam vosso nome, os que amam vosso nome. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Guiai-me, Senhor. Guiai-me, Senhor.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios pode ser considerada um conjunto de respostas a questões levantadas por essa comunidade. Para dar uma resposta unificada a essas questões, o apóstolo apela para o núcleo da fé cristã, o mistério pascal de Jesus. O texto de hoje trata de um caso de imoralidade que não pode passar despercebido. Um cristão de Corinto tinha cometido um grave pecado de incesto, unindo-se com a mulher de seu pai, provavelmente já viúva. A comunidade não o tinha expulsado do seu seio, correndo o grave risco de corrupção interna e com escândalo dos próprios pagãos, uma vez que as leis romanas proibiam essas uniões conjugais. O que mais impressiona é que Paulo, em vez de amontoar proibições e recomendações, mais ou menos paternalistas, apela para o evento pascal, que, tendo caracterizado a vida de Jesus, deve também caracterizar a vida de todos os cristãos e a das respectivas comunidades. Purificai-vos do velho fermento, para serdes uma nova massa, já que sois pães ázimos. A imagem é de fácil compreensão. Temos diante de nós o binômio velho-novo. Com ele, Paulo quer afastar não só uma certa preguiça espiritual, mas também e sobretudo a adesão estática e nostálgica àquilo que foi definitivamente ultrapassado com a vinda de Cristo. Não se pode ficar parados, nem os cristãos, nem as comunidades. Há que acertar o passo com Jesus Cristo, pois Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa. É a motivação pascal oferecida por Paulo a uma comunidade que deve viver a fé em termos de alegre novidade, em novidade de vida, esquecendo o que ficou para trás. No texto do Evangelho, Lucas volta à polêmica sobre o sábado. A ocasião é-lhe proporcionada por um milagre de Jesus em favor de um homem paralítico, que desencadeia críticas dos seus adversários. O choque é ainda mais forte do que fora quando os discípulos colheram e comeram espigas de trigo no sábado. Uma certa mentalidade farisaica queria não só parar os discípulos de Jesus, mas também pôr fim à atividade taumatúrgica do seu mestre. Jesus não pode aceitar a pretensão dos escribas e fariseus e aponta-lhes não só o criticismo, mas também a perversidade. Jesus lê o coração do homem, daquele que o escuta e segue, mas também daquele que o espia e quer apanhar em falso. Realizado o milagre, Jesus enfrenta os adversários, colocando a questão do seguinte modo: o que é preferível ao sábado? Fazer bem ou fazer mal? Salvar uma vida ou perdê-la? Jesus está tão seguro da sua certeza
que nem espera a resposta, cura o doente e desencadeia uma reação de fúria contra si. A intolerância e a violência dos adversários levam Jesus à morte espiritual, ainda antes da morte física. Os cristãos correm o risco de se deixar iludir. Os das comunidades de Corinto pensavam ter atingido o cume da perfeição e orgulhavam-se disso, não se dando conta de que havia entre eles uma imoralidade como não se encontra nem mesmo entre os pagãos. Havia, pois, temas a esclarecer, nomeadamente no que se refere à liberdade humana. Até que ponto obriga a própria lei divina? Todas as leis valem o mesmo? Há espaço para interpretações libertadoras? Como harmonizar no dia a dia autoridade e liberdade, norma escrita e autodeterminação? As páginas evangélicas sobre a observância do sábado oferecem-nos alguns raios de luz. Toda a lei quer ser considerada como dom de Deus ao seu povo, e a todo o homem e mulher que queira dar ouvidos à palavra, portadora de vida. Se conseguirmos considerar a lei, toda a lei, como dom, teremos diante de nós um caminho de liberdade genuína, autêntica. A lei, toda a lei, é-nos oferecida como luz para os nossos passos, como lâmpada para o nosso caminho. Devemos confessar que precisamos de uma luz capaz de iluminar, mesmo o mais recôndito da nossa vida, capaz de orientar as nossas opções no devir da história. A lei, toda a lei, é-nos oferecida como pedagogo, isto é, como instituição capaz de nos educar no exercício da liberdade, a liberdade psicológica pela qual afirmamos a nossa dignidade diante de toda a tentativa de instrumentalização, a liberdade evangélica pela qual reconhecemos o primado de Deus e a prioridade de Cristo em todas as nossas opções. Cristo, pela sua morte e ressurreição, abriu-nos ao dom do Espírito e à liberdade dos filhos de Deus. Ele é para nós o primeiro e o último, aquele que vive. O Espírito de Cristo é um espírito de amor, e onde está o Espírito, há liberdade. Os preciosos frutos do Espírito tornam o homem verdadeiramente livre, inclusive de si mesmo, pelo autodomínio, quando nos seus pensamentos, desejos, afetos, palavras, ações, não se deixa guiar pelo seu eu, pelo egoísmo, mas pelo Espírito de Deus. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Senhor, nosso Deus, Rei do céu e da terra, dirigi e santificai nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na observância à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.